Muito boa noite, bem-vindos às notícias no Jornal da Noite. Foi ontem assassinado a tiro Jeremias Pondeca, ex-deputado e membro da Renamo, na equipa do diálogo político. O crime ocorreu na zona da Costa do Sol, quando a vítima fazia sua habitual ginástica matinal. Era para ter sido mais uma caminhada rotineira do membro do Conselho de Estado e membro da delegação da Renamo no diálogo. Mas no último sábado ele foi abordado por homens desconhecidos e trazido até este local na zona da Costa do Sol, onde foi crivado de balas. Duas delas foram na zona da cabeça e uma na zona do abdômen. Neste local onde foi baleado é visível sangue aqui neste local, o que mostra a brutalidade com que foi assassinado o antigo deputado da Renamo. A filha mais velha do malogrado contou à STV que a família viveu momentos de aflição, pois o pai saiu na manhã de sábado e até à noite não tinham qualquer informação sobre o seu paradeiro. Eles tiveram que fazer buscas até descobrir que aquele tinha sido morto. Falamos com alguns pescadores ali, disseram que houve um tiroteio naquela zona do game. Então, o outro, o mais novo, foi lá, nós ainda estávamos a caminho. Fomos dar o caso na polícia, nos disseram que era para ir para o hospital. Fomos para lá, achamos o corpo dele lá. Ao que tudo indica, os malfeitores conheciam o trajeto matinal do membro da Renamo, o que teria facilitado a sua ação. Fazia parte da rotina do antigo deputado da Renamo vir até este local onde estava parqueada a sua viatura, a escassos metros de onde tem um estabelecimento comercial lá mais profundo e também a escassos metros da praia da Costa do Sol, onde seguramente fazia as suas caminhadas matinais. Informações avançadas pela família indicam que os documentos pessoais dele, assim como da viatura, não estão a ser encontrados. Choque é como José Manteigas, chefe da delegação da Renamo, no diálogo, recebeu a informação do assassinato do seu colega. Explica que depois de ter tido conhecimento do desaparecimento do companheiro, dirigiu-se este domingo à morgue do Hospital Central de Maputo, onde certificou-se do sucedido. Apresentar as mais sentidas condolências à família Pondeca e transmitir a nossa solidariedade neste momento de dor, porque o colega Pondeca foi um homem que se entregou à causa da Renamo, à causa da democracia neste país. Jeremias Pondeca era membro do Conselho de Estado e integrante da delegação da Renamo no diálogo em curso e foi igualmente deputado pela bancada da Renamo. Ele deixa viúva e 8 filhos. O mais caricato neste caso é que o crime deu-se em plena luz do dia. Entretanto, sabe-se de testemunhas que, por volta das 7 horas de sábado, o corpo foi removido pela polícia para a morgue do Hospital Central de Maputo. Sabe-se ainda que o caso está nas mãos da Polícia de Investigação Criminal. Imagens são de Bartomeu Langa, Raul Massing, para a STV. E a PRM confirma o assassinato a Jeremias Pondeca e diz que já está a trabalhar no sentido de encontrar os autores do crime. Sabe-se também que os malfeitores, em número de 4, faziam-se transportar numa viatura de marca Toyota Ranex e uma arma tipo AKM-47 foi usada no crime. Os mesmos faziam-se transportar numa viatura de marca Toyota Ranex e em número de 4, portanto eles desceram da mesma viatura, dirigiram-se à vítima onde, portanto, a queima-roupa alvejaram-no mortalmente, depois puseram-se em fuga. Ainda no local de facto, portanto, foram encontrados 7 invólucros de munições de uma arma de fogo do tipo AK-47, portanto a mesma arma que os assassinos usaram, portanto, para tirar a vida a esta vítima. E mais tarde, portanto, familiares compareceram, portanto, na 13ª Esquadra, onde comunicaram o desaparecimento, portanto, do seu familiar, tendo sido orientados, portanto, a se deslocarem à morgue do Hospital Central de Maputo, onde foram identificar, portanto, a vítima, que na altura, portanto, a mesma vítima, portanto, tratava-se do senhor Jeremias Pondeca. Até então, desconhece-se o móvel do crime e a Polícia da República de Moçambique está a incitar todas
todas as diligências possíveis no sentido de esclarecer este caso, e várias linhas operativas de investigação criminal estão neste momento, portanto, no terreno, no sentido de trabalhar e identificar os autores do macabro crime. Foram encontradas chaves, portanto, da viatura e, portanto, provavelmente da residência, portanto, um molho de chaves, e a viatura da vítima foi localizada num outro local, que neste momento, portanto, a polícia da de Moçambique irá rebocar a mesma para a 13ª Esquadra. O presidente do Movimento Democrático de Moçambique, Davis Simango, condenou a morte trágica de Jeremias Pondeca e disse que não tem dúvida que motivações políticas estão por detrás do crime. Acredita ainda que o assassinato de Jeremias Pondeca poderá influenciar de forma negativa as conversações em torno da paz. E condenar esta forma de solução, seja ele de problema político ou qualquer outro problema. O membro Jeremias Pondeca era membro do Conselho de Estado, era membro do Partido Renamo, e qualquer interpretação em primeira mão nos surge a ideia de que é uma causa política. Portanto, é importante que as instituições do Estado nos ajudem a clarificar este fenómeno. E é aí que nós sempre dizemos que é muito importante que se invista muito na investigação. É importante que, de fato, a PIC saia do Ministério do Interior e entre no Ministério Público para criar condições necessárias para que, de fato, seja mais operativa. E eu creio que ela era uma pessoa-chave dentro da equipa de trabalho por parte do Partido Renamo. Esperemos que, de fato, não crie transtornos, não afete o exercício que está sendo feito a nível da Comissão Mista. O nosso país virou num país extremamente frágil, o nosso Estado também está frágil. E esse processo todo que acontece no meio em que temos um conflito armado, no meio em que há crise econômica, no meio em que há raptos e assassinos. Portanto, é importante que o governo reveja essa situação com muita urgência, porque, afinal de contas, não podemos viver num país de incertezas. Isso vai afugentar investidores, vai criar desemprego e vai piorar a situação da pobreza que os moçambicanos vivem hoje. Membros da Comissão Política da Frelimo reiteram o compromisso do partido com a paz, mas dizem que o custo para o seu alcance não pode violar as leis. Não há preço que pode vir trazer em troca daquilo que nós conquistamos. Significa que nesse país já existem regras, existem normas, e essas normas devem ser respeitadas. E a norma qual é? É a Constituição. Deve obedecer à Constituição, que nós todos vivemos e reconhecemos. Isso é que manda neste país. Tudo, a paz deve ir buscar lá, na Constituição do que diz neste país. E tudo quanto discute lá tem que ir buscar lá. O veterano da luta de libertação nacional, Raimundo Pachinuapa, reitera que o partido fará tudo pela manutenção da estabilidade, mas diz que o sacrifício para isso não pode estar acima da lei. Nós temos um país que está em Moçambique, tem leis, e as leis estão para ser seguidas. O presidente está a dizer que não é de qualquer maneira. Em conformidade com as leis que existem no país, nós vamos conseguir a paz. A fórmula é esta. Este é um país independente, tem leis, tem normas. Então, não é saltar as normas, saltar as leis. Portanto, seguindo as leis, vamos conseguir a paz. Já Enéas Comis lembra a importância da manutenção da paz para a recuperação e crescimento da economia. E, efetivamente, a paz é a condição para nós podermos desenvolver o nosso país. Mas o que é necessário é haver uma cultura de paz, e isso não é novo. Nós temos vindo a referir isso também em congressos anteriores, mas temos de assumir todos. Agora, o que não pode haver é imposições de que é necessário dar-se este ou aquele passo para efetivamente que haja paz no país. Outras notícias, um mototaxista foi encontrado morto no distrito de Vanduzi, na província de Nampula. Presume-se que a vítima tenha sido assassinada por um indivíduo que se fez passar por cliente.
O que parecia um dia normal para o mototaxista Antônio Tique terminou em tragédia. É que um indivíduo desconhecido embarcou no seu táxi, fazendo-se passar por cliente. Suspeita-se que, chegado à zona de Almada, assassinou a vítima e levou consigo a sua moto. Que meu irmão, taxista, que morreu no sexta-feira, lá para as 12, tá a ver? Eles, há um moço que veio aqui levar aí na Avenida de Matinha. Então, quando chegou na parte de Almada, chegou de lhe bater e morreu ali. E a moto? E a moto levaram. A moto, o telefone e toda a documentação. O pai da vítima diz que os assassinos tiraram vida à fonte de sustento da família. Porque ele é que estava a fazer tudo por tudo. Não trabalha eu. Ele que estava a me ostentar. Ante o que eu posso fazer, eu não sei. O Estado é que vai saber. Era papa, mãe, agora a circunstância da morte de Antônio Tique semeou um clima de medo no seio dos mototaxistas. Agora já estamos com medo para nós trabalhar como taxista. Nem quando vem pessoa de fora, de longe, para aqui na praça dizer que vou no sítio Xixi, pessoas já para carregar, levar aquele passageiro para ele deixar lá. Já temos aquele medo que talvez pode acontecer mais como aquilo que aconteceu com o nosso amigo. Estamos bem tristes, porque nem ser alugados mais para ir uma distância assim não está a dar. Cada um onde está, quando aparece aquele cliente, ele pensa naquilo que aconteceu. Porque foi primeiro um dos nossos taxistas aqui, veio procurar emprego, conseguiu emprego, trabalhou 2 dias, no terceiro dia desapareceu com a moto, não se sabe onde está. Há quanto tempo isso aconteceu? Já passou um mês, qualquer coisa. Não é a primeira vez que o grupo de taxistas é alvo deste tipo de crime. Uma nota retificativa, Vanduce pertence à província de Manica e não Nampula, como erradamente havíamos dito. Vamos olhar para as notícias. Carlos Mesquita diz que os transportadores marítimos devem ter respeito pela vida humana e seguir as regras de segurança e lotação quando se fazem ao mar. Reagindo aos 2 naufrágios ocorridos em menos de 2 semanas em Tete e Inhambane, o ministro dos Transportes e Comunicações disse que há uma série de medidas em curso para garantir viagem segura. Nas últimas 2 semanas, 7 pessoas morreram na sequência de 2 naufrágios envolvendo embarcações de transporte de passageiros. O primeiro ocorreu no dia 27 de setembro, na Baía de Inhambane, numa embarcação onde seguiam 38 pessoas. 4 perderam a vida. O segundo deu-se a 4 de outubro, em Mutarara, província de Tete. Matou 3 pessoas e outras 7 foram dadas como desaparecidas. Carlos Mesquita diz que é preciso haver respeito pela vida humana e exige aos transportadores cumprimento da lotação e preparação das tripulações para situações de emergência. Às vezes acontecem que quando isso temos notícias desses naufrágios, vamos ver as embarcações levam muito próximo do dobro daquilo que é a capacidade da embarcação. Portanto, não pode ser. É preciso que haja consciência por parte de todos que a vida humana é muito sagrada. No mar, praticamente, há alterações bruscas até. É preciso que a tripulação das embarcações estejam preparadas também psicologicamente para, junto dos passageiros, aconselhá-los a não movimentarem-se na embarcação de um lado para o outro. O ministro dos Transportes e Comunicações diz que o Pelouro tem estado a trabalhar com as administrações marítimas na formação dos marinheiros e exigência de equipamentos de salvação. As embarcações devem estar tecnicamente perfeitas. Refiro-me sob o ponto de vista de motores, do casco dessas embarcações. Por outro lado, as embarcações devem estar equipadas com equipamento de salvação, coletes de salvação e outros meios, que é para ajudar em casos de naufrágios. E outro aspecto também que temos estado insistentemente a fazer é criar condições para dar alguma formação sob o ponto de vista de tecnologias e de ensinamentos de navegação.
Os automobilistas, transeuntes, entidades comerciais e religiosas que darem esmola a mendigos na cidade de Maputo passarão a ser multados com um ou dois salários mínimos. A medida faz parte de uma postura aprovada pelo município para combater a mendicidade. Os apoios deverão ser canalizados a centros previamente definidos pela edilidade. Mesmo ni funiwa ni kumanya na shikundi chako ni shava mpunga wa kuwaneka ni shumpupana para ni kudisa watu kuloba. A encontramos na esquina entre as avenidas 25 de Setembro e Carle Max, na baixa da cidade de Maputo. Sentada próximo à sua cadeira de rodas, a idosa deficiente física espera de mão estendida pela solidariedade de quem passa por esta movimentada avenida. Não lembra quanto tempo pede esmola, apenas seu nome, Marta Mulungo, que tem 60 anos e disso depende para ajudar no sustento da filha desempregada e mais 2 netos. No passado, conta que mendigava sazonalmente e por dia arrecadava até 500 meticais. Hoje, o valor já não passa dos 100 e a solução foi intensificar a prática. Como ela, existem centenas na cidade de Maputo. Maputo é apenas um espelho de como a vulnerabilidade transformou as ruas em locais para ganhar a vida. Um levantamento feito pelo município de Maputo indica que existem cerca de 400 praticantes de mendicidade e que a tendência é cada vez mais crescente. Mas porque entre quem estende a mão para pedir a quem não é verdadeiramente necessitado, a edilidade acaba de aprovar um documento que visa reduzir esta prática. Chama-se Postura Municipal de Combate à Mendicidade. Foi aprovada em setembro pela Assembleia Municipal e visa combater a movimentação desordenada de mendigos, facilitar a programação e realização de ações de apoio, assim como reduzir o risco a que estes estão expostos. Existem adultos com capacidade para o trabalho. A vereadora de Saúde e Ação Social explica o que se pretende. É particularmente regular as melhores formas de prestar apoio a estas pessoas, porque nós percebemos que as pessoas precisam de apoio e percebemos também que existem munícipes de boa vontade que querem apoiar. No entanto, os mecanismos que são usados para apoiar colocam em risco estas pessoas que já são vulneráveis, que são os apoiados, os praticantes de mendicidade. A postura vai se aplicar igualmente aos deficientes físicos, homens ou mulheres com deficiência visual que pedem ajuda aos automobilistas e transeuntes. Dar esmola nestes locais passa a ser proibido e quem assim proceder incorre uma multa de 1 salário mínimo. Temos casos de cidadãos que já foram atropelados na via pública a correr para receber esmola. Então, a esses, o nosso apelo vai para os automobilistas para que não deem esmola no semáforo, não é o local adequado. Da mesma forma que é interpelado um condutor que está a falar ao telefone, a conduzir, ou que está a consumir bebidas alcoólicas ao volante, há de ser da mesma forma que poderá ser em caso de flagrante. Entre os automobilistas, o assunto divide opiniões. O que acha da medida? Tem alguns aspectos positivos, não é? Porque em alguns casos as pessoas não são realmente pedintes e em outros casos também incentiva essa cultura do pedinte. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Por quê? Porque há pessoas muito necessitadas na rua. Pelo menos assim vamos poder diminuir. Muitas pessoas acabam pedindo, algumas pessoas nem carecem de tal necessidade. Daniela Budo tem 56 anos de idade. Há 11 anos foi suspenso como agente da PRM. Não trabalha e há 4 anos vive dos alimentos que recebe todas as sextas-feiras, nesta mesquita situada na baixa da cidade. Eu preferi vir aqui pedir alguma coisa como os outros, do que andar na alta noite.
com katana nas mãos. Este é um dos locais onde passa a ser proibido dar esmola, a considerar a enchente que a medida causa na via pública e o risco dos beneficiários serem atropelados. Aliás, no dia desta gravação, estes 250 mendigos não receberam esmola, como cumprimento da postura. Todas as sextas-feiras nós tiramos 2 pães, uma lata de sardinha e semente de caixa para cada pedinte, né? São, neste caso, 250 pessoas. Então, nesta sexta-feira, nós sabemos que saiu uma lei. Então, não vamos poder dar para não transgredirmos a lei de governo. Mas a informação não foi bem acolhida pela maioria, que receia ver seu apoio desviado. Mas lembrando vai recolher, vai becar a comunidade. Logo fica lá, a história logo começa para cada mundo, 1 quilo e ampunga, ou 1 quilo e ampupa, 1 quilo ao lombo. E fica a comunidade vai ter a saudade e nem que No geral, a postura estabelece que os apoios deverão ser distribuídos em centros comunitários abertos, previamente estabelecidos pelo município. Uma congregação religiosa querendo oferecer uma sopa, uma cesta básica ou o que quer que seja a este grupo de pessoas vulneráveis, deve se organizar, comunicar ao município para que o faça querendo fazer na sua igreja. O que nós não queremos é que haja uma fila na rua de pessoas perfiladas para receber o que quer que seja. Nas lojas não é o local ideal para prestar apoio. Os comerciantes também podem se organizar. Nós estamos abertos, aliás, informar que nós fizemos esta postura. Quando elaboramos a postura, trabalhamos com vários segmentos, incluindo os agentes econômicos, incluindo as congregações religiosas, incluindo a sociedade civil. Os automobilistas e transeuntes que não cumprirem as novas regras incorrem a uma multa de 1 salário mínimo e os estabelecimentos comerciais, de hotelaria, de restauração, locais de culto serão multados com 2 salários mínimos. A postura entrou em vigor logo após a sua aprovação, mas o município de Maputo diz que só vai começar a aplicar as multas no início do próximo ano. Abdul Manhissa, Gaspar Chirinda, António Tiwa, STV. Passamos a esta altura a ler um comunicado do Instituto Nacional de Meteorologia. No dia 8 de outubro do ano em curso, ocorreu um sismo na cidade de Lixinga, capital provincial do Niassa, por volta das 16 horas, e que foi sentido nos bairros de Muxenga e da Cerâmica. Este sismo não foi registrado pelas estações sismográficas nacionais, nem pelos organismos nacionais que estudam estes fenómenos naturais, razão pela qual não é possível fornecer a magnitude e nem o epicentro. Este facto leva-nos a pensar que trata-se de um sismo localizado e com o epicentro a uma profundidade superior a 10 km. Até o momento não foram reportadas perdas humanas e danos materiais. O Instituto Nacional de Minas, portanto, a entidade responsável pela monitoria da atividade sísmica em Moçambique, está a monitorar a situação. Agora sim, vamos olhar para o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. A capital do país terá uma máxima de 27 graus e uma mínima de 18, 25 graus de máxima para Xexá e 20 de mínima, 28 graus de máxima para Inhambane e 18 de mínima. O centro do país, 38 graus de máxima para Tete e 25 de mínima. 27 graus de máxima no Chimoio e 18 de mínima. Beira terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 20. 36 graus de máxima para Quilimane e 24 de mínima. Já no norte do país, a cidade de Lixinga terá uma máxima de 29 graus e uma mínima de 21. 29 graus também de máxima para Pemba e 18 de mínima. 34 graus de máxima para Nampula e 20 de mínima. Intervalo, até já.